Durante 15 anos, eu guardei uma frase. 7 palavras que um menino de 14 anos me disse numa tarde de setembro na escadaria de um prédio comum em Milão. 7 palavras que, na época, me pareceram estranhas, quase infantis, mas que hoje, 18 anos depois, ecoam na minha cabeça como profecia. Meu nome é Matel Ferreira. Tenho 32 anos. Sou arquiteto. E durante a minha infância e adolescência, eu morei no mesmo prédio que Carlo Acutis. Sim, aquele Carlo Acutis. O menino que virou beato. O santo da internet. O adolescente que morreu com 15 anos e cujo corpo está incorrupto em Assis, fazendo milagres pelo mundo inteiro. Só que eu não o conheci como beato. Eu o conheci como vizinho. O garoto do 5º andar que descia correndo as escadas com o cachorro. O menino que sempre sorria no elevador. O adolescente que uma tarde me olhou nos olhos e disse algo que mudou a forma como eu enxergo a vida inteira. Se eu te contasse que um menino de 14 anos previu o futuro dele e o meu naquele corredor mal iluminado entre o 3º e o 4º andar, você acreditaria? Eu não acreditei. Na época, achei estranho e esqueci. Mas Deus tem um jeito peculiar de fazer a gente lembrar das coisas certas, na hora certa. Milão, Itália. Setembro de 2005. Eu não fazia ideia de que aquela conversa de 5 minutos definiria as próximas 2 décadas da minha vida. Eu nasci em Milão em 1992, filho de pai brasileiro e mãe italiana. Meu pai, Roberto, era engenheiro civil. Tinha vindo do Brasil nos anos 80, em busca de trabalho. Conheceu minha mãe, Francesca, numa festa de amigos. Casaram rápido. Eu nasci 2 anos depois. Família misturada. Idiomas misturados. Fé misturada. Meu pai era católico no papel, mas na prática não pisava em igreja. Minha mãe ia na missa de vez em quando, mas mais por tradição do que por convicção. Eu fui batizado porque tinha que ser. Fiz primeira comunhão porque todo mundo fazia. Mas Deus era uma ideia distante, algo que existia lá em cima, mas que não fazia diferença no dia a dia. Cresci num apartamento de 3 quartos, no bairro de Città Studi, zona leste de Milão. Prédio de 6 andares, construído nos anos 70, fachada bege desbotada, elevador barulhento que você nunca sabia se ia funcionar. Nós morávamos no 3º andar. A família Acutis morava no 5º. Eu conhecia Carlo desde sempre, daquele jeito superficial de vizinhos que se cruzam no corredor. Bom dia. Boa tarde. Seu cachorro é lindo. Obrigado. Nada profundo, nada marcante, mas eu sempre reparava nele, porque ele era diferente. Carlo tinha 1 ano a mais que eu. Quando eu tinha 12, ele tinha 13. Quando eu tinha 13, ele tinha 14. Para a maioria dos garotos da nossa idade, vida era videogame, futebol, internet, música, roupa de marca, meninas. Mas Carlo parecia viver em outro ritmo. Eu via ele saindo de casa todo dia, bem cedo, às 6h45 da manhã. Sempre com a mãe, Antônia. Sempre arrumado. Sempre com uma mochila nas costas. Um dia, minha mãe comentou no café da manhã: "O Carlo vai na missa todo dia, sai?" Com a Antônia. Todo santo dia. Antes da escola. Eu olhei para ela, incrédulo. Todo dia? Sério? Todo dia? Eu não entendia. Missa era chato, longo, cheio de gente velha. Por que alguém da minha idade iria querer ir na missa todo dia? Mas Carlo ia. Eu também via ele voltando da escola, no fim da tarde. Sempre com o cachorro dele, Briciola, um pastor alemão grande, peludo, manso. Carlo descia as escadas correndo, porque o elevador sempre quebrava, rindo, conversando com o cachorro como se ele entendesse tudo. "Vamos, Brício, vamos passear." E o cachorro latia, animado, e os dois saíam porta fora.
Às vezes, eu cruzava com ele no hall de entrada. Ele sempre cumprimentava. E aí, Mateo, tudo bem? Tudo. Vai jogar bola hoje? Vou. Legal. Boa sorte. Simples, genuíno, presente. Ele não olhava para o celular enquanto falava. Não tinha pressa. Não fingia interesse. Ele realmente se importava, mesmo quando a conversa era sobre nada. Eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 11 anos, eu estava sentado na escada do prédio, chorando. Tinha brigado com meu pai. Não lembro nem mais o motivo. Coisa de adolescente. Mas na hora, parecia o fim do mundo. Carlo desceu com o cachorro, me viu ali, parou. Ei, Mateo, tá tudo bem? Eu limpei o rosto, envergonhado. Tô. Ele sentou do meu lado, sem pedir licença. O cachorro sentou também, encostou a cabeça no meu joelho. Brigou com seu pai? Eu assenti, sem falar. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: pais são difíceis às vezes, mas eles amam a gente. Do jeito torto deles, mas amam. Eu olhei para ele. Como você sabe? Ele sorriu. Eu também brigo com o meu de vez em quando, mas aí eu vou na igreja, converso com Jesus e... sei lá, fica mais fácil. Eu não disse nada. Só fiquei ali, quieto, com o cachorro encostado em mim. Carlo me deu um tapinha no ombro. Vai melhorar, Mateo. Confia. E saiu. Tem gente que aparece na hora certa, diz pouco, mas muda tudo. Os meses passaram. Eu continuei sendo um garoto comum. Escola, videogame, futebol, amigos. Carlo continuou sendo Carlo. Diferente. Sempre correndo pras missas, sempre na frente do computador, criando algum site esquisito sobre milagres eucarísticos. Eu nem sabia o que era isso. Sempre com aquele sorriso meio torto. Eu não prestava muita atenção nele. Até setembro de 2005. O mês que mudou tudo. Eu tinha acabado de voltar de um jogo de futebol no parquinho perto de casa. Estava suado, sujo de terra, cansado. Subi as escadas porque o elevador, como sempre, estava quebrado. Quando cheguei entre o terceiro e o quarto andar, vi Carlos sentado ali, num degrau, de costas para mim. Ele estava quieto, olhando para a parede. Ou pro nada. Estranhei. Carlo nunca ficava parado. Ele era energia pura, sempre em movimento. Eu parei. Carlo? Ele virou a cabeça meio devagar. Sorriu, mas era um sorriso diferente, mais cansado. E aí, Mateo? Tá tudo bem? Ele deu de ombros. Tô meio cansado, nada demais. Eu sentei do lado dele, meio sem jeito. Larguei a mochila no chão. Cansado de quê? Ele riu baixinho. Sei lá, corpo cansado, mas tá tudo bem. A gente ficou em silêncio por uns instantes. Eu olhava para os meus tênis empoeirados. Ele olhava para a janelinha suja da escadaria, onde entrava uma luz alaranjada de fim de tarde. E então, do nada, ele falou: Mateo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem medo de morrer? Eu travei. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Eu tinha 13 anos. Morte era coisa distante, coisa de velho, coisa de filme. Eu. Não sei, acho que sim. Por quê? Ele continuou olhando pela janela. Eu não tenho. Eu olhei para ele, confuso. Não tem medo? Não. Por quê? Ele sorriu, daquele jeito dele, meio torto, meio misterioso. Porque eu sei onde eu vou. Eu não entendi. Como assim? Ele finalmente olhou para mim, direto nos olhos, e disse, devagar, como se estivesse contando um segredo: Mateo, quando a gente morre, se a gente viveu perto de Jesus, a gente não morre de verdade. A gente só muda de lugar. Tipo trocar de casa, entende? Eu não entendia nada. Mas, e se a gente não viveu perto de Jesus? Ele ficou sério. Aí complica. Por isso que eu vou todo dia na missa. Por isso que eu rezo. Por isso que eu tento ser bom, sabe?
Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu quero ter certeza. Certeza de quê? De que eu vou pro céu. Eu fiquei quieto, processando. Carlo voltou a olhar pela janela. E então ele disse algo que na época me pareceu completamente aleatório. Sabe, Mateo, eu acho que eu não vou viver muito. Meu estômago gelou. Como assim? Ele deu de ombros, tranquilo. Sei lá, só uma sensação, mas tá tudo bem. Se Deus quiser me levar cedo, eu aceito. Eu não sabia o que dizer. Aquilo era esquisito, mórbido, coisa de gente doida. Mas Carlo não parecia doido. Parecia em paz. Ele olhou para mim de novo. E então falou as 7 palavras que eu nunca mais esqueci. Mateo, não desperdiça tua vida. Promete. Eu pisei. Como assim? Ele se levantou, pegou a mochila dele, jogou no ombro. Promete que não importa o que aconteça, tu não vai desperdiçar a tua vida com bobeira. Usa o tempo para fazer algo bom, algo que importa. Tá. Eu fiquei ali, sentado, olhando para ele. Tá, eu prometo. Ele sorriu, daquele jeito genuíno. Valeu, irmão. E subiu o resto da escada, sumindo no corredor do 5º andar. Eu fiquei ali sentado por mais uns 5 minutos, sozinho, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não desperdiça tua vida. O que ele quis dizer com isso? Eu tinha 13 anos. Minha vida era jogar bola, videogame, ir mal em matemática. Como que eu podia desperdiçar isso? Não fazia sentido, mas a frase ficou martelando. Tem promessas que a gente faz sem entender e leva uma vida inteira para cumprir. 3 semanas depois, veio a notícia. Eu voltei da escola numa quarta-feira, joguei a mochila no sofá, liguei a TV. Minha mãe estava na cozinha preparando o jantar. De repente, ela gritou: Madonna, Roberto, vem ver. Meu pai saiu do quarto. O que foi? A Antonia acabou de me ligar. O Carlo tá no hospital. Eu desliguei a TV, me levantei. O quê? Minha mãe estava pálida. Ele começou a passar mal na escola. Febre altíssima. Levaram para o hospital. Fizeram exames. É leucemia. Silêncio. Leucemia. Eu não sabia direito o que era, mas sabia que era grave. Meu pai passou a mão no cabelo, nervoso. Meu Deus, tão novo. Minha mãe começou a chorar. A Antonia tá destruída. Eles vão começar o tratamento, mas os médicos disseram que tá avançado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava revirando na cama, lembrando da conversa na escada. Eu acho que eu não vou viver muito. Não desperdiça tua vida. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. 10 dias depois, Carlo voltou para casa. Temporariamente, entre uma sessão de quimioterapia e outra. Eu estava subindo as escadas, porque o elevador, claro, continuava quebrado. Quando esbarrei com ele descendo. Ele estava diferente, mais magro, pálido, careca, sem sobrancelhas, mas ainda sorria. E aí, Mateo? Eu travei. Carlo, oi. Ele desceu mais alguns degraus, ficou da minha altura. Tá com cara de susto, irmão. Relaxa, eu ainda tô vivo. Eu forcei uma risada. Como tu tá? Ele deu de ombros. Cansado, mas firme. Deus tá cuidando. Silêncio. E então ele colocou a mão no meu ombro. Firme, quente. Lembra do que eu te pedi? Eu engoli seco. Lembro. Então cumpre. Não importa o que aconteça comigo. Cumpre. Eu assenti sem conseguir falar. Ele me abraçou. Rápido. Forte. E saiu pela porta do prédio, com a mãe segurando o braço dele. Eu fiquei ali, parado na escada, com o coração apertado. Foi a última vez que eu o vi vivo. Eu estava na escola quando minha mãe me ligou, chorando. Mateo, o Carlo morreu. Eu larguei o celular.
Sentei na arquibancada do pátio, sozinho, e chorei. Chorei por um menino que eu mal conhecia, mas que tinha mexido comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Chorei porque ele tinha razão. Ele sabia que não ia viver muito. E mesmo assim, não tinha medo. Fui no velório com meus pais. A igreja estava lotada. Mais gente do que eu esperava. O caixão estava aberto. Carlo estava lá, de terno, mãos cruzadas, rosto tranquilo. Eu olhei para ele e pensei. Ele disse que ia para o céu. Será que foi? E então, pela primeira vez na vida, eu rezei de verdade. Não Pai Nosso decorado. Não Ave Maria automática. Eu simplesmente fechei os olhos e disse: Deus, se tu existe, cuida dele. Ele era bom, mais do que eu. Cuida dele. E saí. A vida continuou, como sempre continua. Escola, amigos, festas, namoros, videogame, faculdade. Eu entrei em arquitetura na Politécnica de Milão. Me formei. Comecei a trabalhar em escritórios, projetos, prazos, clientes chatos, rotina. E Carlo? Carlo virou lembrança distante. Eu sabia que ele tinha morrido jovem. Sabia que a família tinha se mudado do prédio uns anos depois. Sabia que a mãe dele ainda era amiga da minha mãe. Mas só. Eu não sabia que a igreja tinha aberto o processo de beatificação. Eu não sabia que o corpo dele estava incorrupto. Eu não sabia que ele estava fazendo milagres. Eu não sabia de nada. Porque, sinceramente, eu tinha esquecido da promessa. Não desperdiça tua vida. Eu prometi. Mas eu desperdicei. Aos 26 anos, eu já tinha um emprego estável num escritório de arquitetura renomado. Ganhava bem, apartamento próprio, carro, viagens, roupas de marca, namoro, academia, happy hour com os colegas, sucesso. Pelo menos era o que todo mundo via. Mas por dentro eu estava vazio. Eu acordava todo dia, tomava café correndo, pegava o metrô lotado, passava 10 horas na frente do computador desenhando projetos que eu não me importava, voltava para casa exausto, assistia Netflix até dormir. E recomeçava no dia seguinte. Final de semana, beber com os amigos. Balada, ficar com alguém, ressaca, culpa, repeat. Eu não rezava, não ia na missa, não pensava em Deus. Deus era irrelevante. Minha vida era protocolo, trabalho, consumo, distração. Eu lembro de uma noite, em 2019, eu estava voltando de uma festa. 3 da manhã, bêbado, sozinho no Uber, olhando pela janela, vendo Milão passar, iluminada, fria, indiferente. E de repente, do nada, aquela frase voltou. Não desperdiça tua vida. Eu fechei os olhos. Merda, Carlo. Eu tô desperdiçando. Mas no dia seguinte, a ressaca física e espiritual passou e eu voltei para a rotina. Porque é mais fácil continuar no automático do que mudar. Até que, em outubro de 2020, tudo desmoronou. Eu estava no sofá, de ressaca, de novo, assistindo algo aleatório na Netflix, quando meu celular tocou. Minha mãe. Oi, mãe. Mateo, tu tá vendo a TV? Não, por quê? Liga na RAI 1, agora. Mãe, o que? Liga. Eu liguei. E quase deixei o controle remoto cair. Na tela, uma transmissão ao vivo de Assis. Cerimônia de beatificação de Carlo Acutis. Eu travei. Mãe, é o Carlo? O nosso Carlo? Ela estava chorando do outro lado da linha. Sim, tesouro. O nosso vizinho. Ele foi beatificado. Hoje, agora, eu não conseguia tirar os olhos da tela. Imagens do corpo dele, exposto, incorrupto. Testemunhos de milagres. Multidões de jovens do mundo inteiro. E então, apareceu ela. Antônia Salzano. A mãe dele. Mais velha, cabelo grisalho, mas o mesmo rosto gentil. Ela falava, emocionada, sobre o filho. Sobre como ele ofereceu o sofrimento. Sobre como ele dizia: eu quero ir para o céu logo.
como São Domingos Sávio, sobre como, antes de morrer, ele pediu: não chorem por mim. Eu vou para o paraíso. Eu desliguei a TV, sentei no chão e desabei. Chorei como eu não chorava havia anos, porque tudo voltou. A escada, a conversa, o abraço, a promessa. Não desperdiça a tua vida. Eu peguei o celular, ainda chorando, e digitei no Google: Carlo Acutis Vida. E passei as próximas 6 horas lendo tudo. Tudo. Descobri que Carlo tinha catalogado mais de 130 milagres eucarísticos no site que ele criou aos 11 anos. Ia na missa todo dia antes da escola. Passava horas em adoração ao Santíssimo. Programava sites em HTML e CSS como hobby. Cuidava de sem-teto, levava comida, tratava todo mundo com dignidade. Dizia frases como: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Estar sempre unido a Jesus, eis o meu programa de vida. Todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. E aqui me perfurou: não perca tempo com coisas que não levam para o céu. Eu li testemunhos de pessoas curadas, de conversões, de vidas transformadas pela intercessão dele. E quanto mais eu lia, mais eu percebia: eu desperdicei 15 anos. 15 anos desde que eu prometi. 15 anos vivendo no vazio, correndo atrás de coisas que não importam. Dinheiro, status, prazer, distração. Nada que leva para o céu. Naquela noite, sozinho no meu apartamento caro e vazio, eu me ajoelhei, pela primeira vez em mais de uma década, e rezei: Carlo, me desculpa. Eu esqueci. Eu desperdicei. Mas eu quero cumprir agora. Me ajuda, por favor. 5 dias depois da beatificação, eu pedi folga no trabalho. Comprei passagem de trem para Assis. Não avisei ninguém, nem minha mãe, nem amigos. Só fui. Cheguei em Assis no fim da tarde. Cidade pequena, de pedra antiga, ar fresco de montanha. Peguei um táxi até o Santuário da Expoliação. O motorista me olhou pelo retrovisor. Vai ver o Beato Carlo? Assenti. Ele sorriu. Eu conheci ele quando criança. Ele vinha aqui com a avó, sempre sorrindo, sempre bom. Eu não consegui responder. Só olhei pela janela com um nó na garganta. Entrei no santuário. Estava cheio, muita gente, jovens principalmente. E lá, no altar lateral, dentro do relicário de vidro, ele. Carlo estava deitado de terno, tênis nos pés, mãos cruzadas. O rosto coberto por máscara de silicone, mas o corpo intacto, incorrupto. 15 anos depois da morte. Eu me aproximei devagar, parei na frente do relicário e me ajoelhei. E ali, na frente daquele corpo que desafiava a ciência, eu disse: Carlo, eu cumpri a promessa. Tarde, mas eu vim. E eu vou mudar. Eu juro. E então, algo aconteceu. Não foi voz audível, não foi visão mística, mas foi presença. Aquela mesma paz que eu sentia quando cruzava com ele na escada. Aquele mesmo calor. Como se ele estivesse ali, do meu lado, colocando a mão no meu ombro de novo. Dizendo: valeu, irmão. Eu sabia que tu ia voltar. Eu chorei. Ali mesmo, na frente de todo mundo. Chorei 15 anos de desperdício. Chorei pelo tempo perdido. Chorei pela promessa esquecida, mas também chorei de gratidão, porque ele não desistiu de mim. Mesmo depois de morto, ele não desistiu. Fiquei ali por 3 horas. Rezei o terço inteiro, pela primeira vez desde a infância. Confessei meus pecados em silêncio. Pedi perdão, pedi força e fiz uma nova promessa. Carlo, eu vou usar o resto da minha vida para algo que importa. Não sei ainda o que, mas eu vou, prometo. Voltei para Milão diferente. Não foi conversão espetacular, foi conversão silenciosa. Diária. Dolorosa. Voltei a ir na missa, todo domingo. Depois, entre semana também. Voltei a me confessar, regularmente. Parei de beber até perder o controle. Parei de ficar com qualquer uma.
Comecei a ler sobre a fé, sobre os santos, sobre a Eucaristia. E comecei a ver a arquitetura de outro jeito. Não era mais só trabalho, era vocação. Eu podia usar meu talento para construir coisas que importam. Espaços que acolhem, igrejas, escolas, hospitais, casas populares, arquitetura que serve. Não que impressiona, que serve. Pedi demissão do escritório comercial onde eu estava. Entrei numa ONG que constrói moradias para famílias carentes. Ganho menos, muito menos, mas durmo em paz. E todo dia, antes de começar a desenhar, eu olho para o santinho do Beato Carlo que coloquei na minha mesa e sussurro: não desperdiço mais, irmão. Promessa cumprida. Irmão, irmã, se você está ouvindo isso agora, talvez você seja como eu era, vivendo no automático. Acordando, trabalhando, consumindo, distraindo, dormindo. E talvez, lá no fundo, você sinta que algo está faltando. Que a vida não pode ser só isso: trabalho, dinheiro, status, prazer, entretenimento. Não pode ser só isso. Carlo me ensinou que não é. Ele viveu 15 anos intensos, mais intensos que meus 32, porque ele não desperdiçou um único dia. Estar sempre unido a Jesus, eis o meu programa de vida. Essa era a frase dele. Simples, direta, revolucionária. E sabe o que isso significa para você? Significa que não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa onde você mora, quanto você ganha, que erros você cometeu. Você ainda pode fazer a promessa que Carlo me pediu. Não desperdiça tua vida. Não desperdiça com coisas que não importam, com fofoca, com inveja, com rancor, com scroll infinito no celular, com noites vazias de bebedeira, com relacionamentos que te destroem, com trabalho que não serve a ninguém. Não desperdiça. Usa tua vida para algo eterno. Ama de verdade. Perdoa de verdade. Serve de verdade. Reza de verdade. Vive unido a Jesus, como Carlo viveu. Se você tem um talento, usa para Deus. Se você sabe cozinhar, cozinha para quem tem fome. Se você sabe construir, constrói para quem não tem teto. Se você sabe ensinar, ensina quem não sabe. Se você sabe amar, ama quem não é amado. Não desperdiça. Porque um dia, irmão, irmã, você vai estar num leito, no último suspiro. E a única pergunta que vai importar é: o que eu fiz com o tempo que Deus me deu? Eu desperdicei 15 anos. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, me deu uma segunda chance. Através de um vizinho que virou beato. Através de uma promessa esquecida que voltou no momento certo. Através de uma beatificação transmitida ao vivo que explodiu o meu coração de pedra. E hoje, 4 anos depois daquele dia, eu posso dizer: eu não desperdiço mais. Eu estava trabalhando num projeto de reforma de uma escola pública na periferia de Milão. Bairro pobre, estrutura precária, crianças sem condições dignas de estudo. A ONG onde eu trabalho tinha conseguido verba para reformar 3 salas de aula e construir uma pequena biblioteca. Era um projeto simples, mas importante. Num dos dias, enquanto eu checava as medições no canteiro de obras, uma mulher se aproximou. Devia ter uns 40 anos. Rosto cansado, roupa simples, mãos calejadas. Desculpa incomodar. Você é o arquiteto? Sou sim. Em que posso ajudar? Ela hesitou. Eu só queria agradecer. Agradecer por quê? Ela apontou para a escola. Meu filho estuda aqui. Ele tem 9 anos. E desde que começaram a reforma, ele voltou a ter esperança. Eu não entendi. Esperança? Ela assentiu com os olhos marejados. Ele dizia que a escola era feia, que ninguém se importava com eles, que ele não valia nada. Mas agora, vendo vocês trabalhando, consertando as salas, construindo a biblioteca, ele disse: Mãe, alguém se importa com a gente. Minha garganta travou.
Ela continuou: então, obrigada. De verdade. Vocês estão mudando vidas, mesmo sem saber. Eu não consegui responder. Só a senti com um nó enorme no peito. Ela saiu. Eu fiquei ali, parado, olhando para aquelas paredes velhas que estávamos reformando. E pensei: é isso, é disso que o Carlo estava falando. Não era sobre construir prédios monumentais que aparecem nas revistas de arquitetura. Não era sobre ganhar prêmios internacionais. Não era sobre ego. Era sobre servir. Sobre fazer algo que importa. Algo que muda a vida de uma criança de 9 anos que achava que não valia nada. Naquela noite, quando voltei para casa, me ajoelhei na frente do crucifixo pequeno que eu tinha colocado na parede do quarto. E rezei: obrigado, Carlo, por não ter desistido de mim, por ter me dado uma segunda chance, por ter me mostrado o caminho. E então, pela primeira vez em anos, eu dormi em paz. Paz de verdade. Não paz de Netflix e distração, mas paz de quem sabe que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, pelos motivos certos. Tem obras que impressionam e tem obras que salvam. Carlo me ensinou a diferença. 3 anos depois da beatificação, houve uma missa comemorativa em Milão, na igreja de Santa Maria Segreta, a mesma onde foi o velório do Carlo. Eu fui, e lá, no final da missa, eu vi ela. Antônia Salzano, a mãe do Carlo. Cabelos brancos agora. Rosto marcado pelo tempo e pela dor. Mas sorrindo. Sempre sorrindo. Ela estava cumprimentando as pessoas, distribuindo santinhos do filho. Eu fiquei parado, olhando de longe, sem coragem de me aproximar. Mas ela me viu, franziu a testa, inclinou a cabeça, tentando lembrar. E então, de repente, os olhos dela brilharam. Ela se aproximou. Mateo Ferreira. Eu tremi. Sim, sou eu. Ela me abraçou, forte, como só uma mãe abraça. E sussurrou no meu ouvido: o Carlo gostava de você. Ele falava de você. Dizia que você era um bom menino. Eu desabei. Chorei ali, no ombro dela, no meio da igreja, sem me importar com quem estava vendo. Ela me soltou, olhou nos meus olhos, com aquela ternura que só mãe tem. Você tá bem, Mateo? Eu limpei o rosto. Tô. Agora tô. Eu queria te contar uma coisa. Pode falar. Respirei fundo. O Carlo me fez uma promessa. Antes de morrer. Na escada do prédio. Ele me pediu para não desperdiçar minha vida. Ela sorriu com lágrimas escorrendo. Ele fazia isso, com todo mundo, sempre tentando salvar almas. E eu desperdicei, durante anos. Mas em 2020, quando ele foi beatificado, eu voltei. E agora eu trabalho com arquitetura social, construindo para quem precisa. E eu só queria que você soubesse que ele não falou em vão, que ele salvou minha vida. Antonia me abraçou de novo, chorando, e disse com a voz trêmula: obrigada, Mateo. Obrigada por lembrar. Obrigada por cumprir. Isso me dá certeza de que tudo valeu a pena. Nos despedimos, mas antes de sair, ela me entregou algo. Um santinho do Carlo. Mas não era um santinho comum. Era uma foto dele, sorrindo, com o cachorro Briciola. No verso, escrito à mão, com a letra dele: não eu, mas Deus. Eu guardei aquele santinho como se fosse ouro. E até hoje, ele está comigo. Sempre. Na carteira. No carro. Na mesa de trabalho. Para lembrar, todo dia. Não eu, mas Deus. Irmão, irmã, se você está ouvindo isso agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quem foi o Carlo da tua vida? Pensa comigo. Quem foi aquela pessoa que cruzou o teu caminho, falou algo simples, mas que ficou? Pode ter sido um professor, um avô, um vizinho, um amigo de infância, um colega de trabalho. Alguém que, por poucos minutos, te olhou nos olhos e disse algo que mexeu com você. Talvez na época você não entendeu,
Talvez você esqueceu, talvez você ignorou, mas a semente ficou. E Deus, no tempo dele, faz ela brotar. E hoje eu te pergunto, qual promessa você esqueceu? Qual chamado Deus fez, que você ignorou? Não é tarde, nunca é tarde. Carlo morreu com 15 anos e ainda está salvando vidas. Você, que está vivo, tem tempo. Usa esse tempo. Eu te falo isso agora, 20 anos depois daquela conversa na escada. 20 anos depois de um menino de 14 anos me fazer prometer algo que eu não entendia, mas que hoje faz todo sentido. Carlo me ensinou que santidade é urgência. Não é esperar ficar velho para servir a Deus. Não é um dia eu mudo. É agora. É hoje. É nessa escada. É nessa conversa. É nesse abraço. Vamos rezar juntos? Beato Carlo Acutis, você que viveu pouco, mas intensamente. Você que não desperdiçou um único dia. Você que amou Jesus acima de tudo. Me ensina a viver assim. Me ensina a não desperdiçar minha vida com bobeiras. Me ensina a usar meu tempo, meu talento, meu amor, para algo eterno. Intercede por mim. Para que eu seja, como você foi, original, não fotocópia. Para que eu viva unido a Jesus, sempre. Amém. Se inscreve no canal para continuar comigo nessas histórias de fé. Deixa o teu like, não por vaidade, mas porque isso ajuda a mensagem a chegar mais longe. E comenta. Comenta o teu testemunho. Comenta qual promessa você vai cumprir hoje. Comenta o nome de alguém por quem você quer que eu reze. Eu leio tudo. Eu rezo por você. Eu te falo isso hoje, de Milão, 20 anos depois. 20 anos depois de um abraço na escada. 20 anos depois de 7 palavras que eu nunca esqueci. Não desperdiça tua vida. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Amém.